Onde se queimam livros, acaba se queimando pessoas. Heinrich Heine. E na videoaula de hoje vamos falar sobre um evento tenebroso aí que essa semana se relembrou, né? No dia 10 de maio de 1933 ocorreu um ato tenebroso para a intelectualidade, chamado de Bischofsverbrennung. Desculpa aí que eu não falo alemão, né? Se minha pronúncia foi muito ruim, peço perdão, né? Mas o que significa essa palavra, né? Ela significa queima de livros, uma grande queima de livros. Sim, cara, olha que ato tenebroso. Livros foram queimados na Alemanha lá no dia 10 de maio de 1933 e não foram queimados em qualquer lugar, tá? Foram queimados em uma série de cidades, foi um evento programado, né? Não foi um mero evento espontâneo, não, isso aí foi organizado e muito bem organizado por uma série de forças lá que vão acabar promovendo essa queima tenebrosa, né? E tudo isso parecia meramente como uma coisa espontânea, mas não era, tinha uma intenção própria para isso. O mais assustador é que eram cidades universitárias, né? E a escolha dessas cidades universitárias tinha justamente o objetivo de combater uma determinada intelectualidade que era considerada ali prejudicial, que deturpava o pensamento, que afetava a juventude alemã, pervertendo o comportamento. E determinados livros aí deveriam ser abolidos da literatura alemã. E essa ideia dessa limpeza intelectual acabou afetando uma série de autores ali e que, quando você para pensar no que é a obra deles, não faz muito sentido você entender aquilo como uma ameaça, né? A produção que existia ali era muito uma produção reflexiva, né? Mas também uma produção de uma ciência exata, né? de uma ciência ligada à física, por exemplo. Entre os autores que foram queimados aí nesse evento do 10 de maio, né? Estava, por exemplo, Albert Einstein, né? Entre outros, se eu puxar uma listinha interessante, né? Albert Einstein, Sigmund Freud, Stefan Zweig, Eric Kästner, Heinrich Heine, né, que eu abri aí o vídeo falando sobre ele, Erich Maria Remarque, Thomas Mann e Ricardo Huck, entre outros ali, né? Uma série desses pensadores que por alguma razão eram considerados críticos ao modelo ou tinham um posicionamento que se opunha de certa forma ao regime, acabaram sendo queimados. Pois é, cara, essa ideia dessa limpeza, né, intelectual aí vai marcar inclusive algumas visões que vão estar presentes na base do movimento totalitário dentro da Europa, né? Por exemplo, só para citar um exemplo claro dessa ideia de eliminar a determinadas visões que não eram aceitáveis, né? Me vem à memória, por exemplo, a figura do Adolf Hitler, né? O líder dos nazistas na Alemanha, né? Que antes de iniciar a sua vida pública, antes de participar inclusive da Primeira Guerra, né? Esse cara ele tentou entrar para a Academia de Belas Artes de Viena, né? E apresentou suas obras ali para poder se tornar um estudante e foi recusado. Não que ele fosse um mau desenhista, não, pelo contrário, você pode jogar aí no Google, né? E você vai encontrar uma série de aquarelas, de pinturas que ele fazia e que não eram assim, coisas mal feitas, não, pelo contrário, eram até bem bonitinhas. Aliás, uma das razões da recusa dele para entrar na Academia de Belas Artes, né, um dos avaliadores, foi justamente porque o que ele fazia era bonitinho, né? Aliás, nas palavras desse
avaliador, ele disse que ele pintava como uma tia velha solteirona. Como assim uma tia velha solteirona? Tudo era bonitinho, tudo era equilibrado, tudo era muito limpo, não tinha nada fora do lugar, né? E é justamente esse tipo de ação que o Bischofferverband vai promover, né? Tudo aquilo que estava fora de lugar, tudo aquilo que não compunha o conjunto ideal, tudo aquilo que estava fora do perfeito, tinha que ser eliminado, né? Não podia perturbar as jovens mentes que poderiam ter acesso a esse tipo de literatura. Um ato desse tipo foi apoiado por muita gente dentro da Alemanha lá na década de 30. Né? Um dos caras que a gente pode citar foi um poeta, né, que compactuava com o regime da época, chamado Hans Jost. Né? Como é que ele justifica isso? Aliás, logo que o Partido Nacional Socialista vai assumir o governo da Alemanha, ele vai dizer que esse tipo de ação era uma, nas palavras dele, necessidade de purificação radical da literatura alemã de elementos estranhos que possam alienar a cultura alemã. Ou seja, né, essa busca da pureza, essa busca daquilo que é nosso, que é próprio do nosso povo, né, justificava qualquer eliminação de elementos externos, o que é um absurdo, lógico, não é? Afinal de contas, os contatos culturais ali são comuns desde que existem seres humanos, né? A ampliação da cultura se dá justamente pelo contato com o estranho, pelo contato com aquilo que não é nosso, né? O que torna isso extremamente enriquecido. Né? Vê, essa aversão àquilo que era estranho não é simplesmente pelo que não é puro alemão, mas por aquilo que não era próprio de um determinado pensamento. É um pensamento de censura mesmo, né? Ou seja, tudo aquilo que contradiz o que eu acredito, tudo aquilo que destoa daquilo que eu acho ideal, deve ser silenciado. Não há espaço para o diálogo. Era um regime completamente antidemocrático. Né? A discussão, o pensamento não cabia ali. Fora que essa ideia de criar grandes fogueiras de livros entrava dentro de uma simbologia muito utilizada pelo regime na época. Né? O Joseph Goebbels, né? o ministro da propaganda alemã nesse período ali, em diversos eventos, vai acabar utilizando o fogo, né, como um sinal, né, como um símbolo dessa ideia de purificação, né, que é um símbolo assim, que existe desde a pré-história, da ideia do fogo purificador. Né? Um dos exemplos que a gente tem disso aí ocorre ali alguns anos depois, nas Olimpíadas de Berlim, em 1936, né, onde o uso do fogo, né, foi marcado nessa ideia da pureza do atleta. Inclusive é nas Olimpíadas de Berlim que surge o símbolo da tocha olímpica. Né? A tocha olímpica, o fogo, né, que limpava os males, né, não é algo que vinha lá dos gregos. Né? Os primeiros a fazer isso foram os alemães em 1936, e como a cerimônia acabou sendo considerada muito bonita, isso permaneceu e virou tradição ali. Né? Bom, essa ideia do fogo purgador, né, e dessa queima de livros vai ser bem a ideia da representação do ataque a toda a intelectualidade que vai surgir ali durante a República de Weimar, né? Aquela que abandonou a Primeira Guerra Mundial e assinou o Tratado de Paz, né? A rendição alemã durante a Primeira Guerra Mundial, e que gerou toda a crise dentro da Alemanha, né? Essa rendição e o que o Tratado de Versalhes traz ali para a Alemanha como grande culpada da Primeira Guerra Mundial, nos termos do Tratado de Versalhes, né? E que vai dar pilha para que esse grupo totalitário ganhe força dentro da Alemanha. Bom, essa caça às bruxas promovida aí sobre a intelectualidade alemã da época, e não só da época, né? Algumas produções eram anteriores a esse período, não eram todas produções do momento, né? A boa parte delas eram, mas
produções anteriores também eram feitas, né? Mas essa caça às bruxas vai levar a uma perseguição da intelectualidade alemã do momento, né? Eliminando determinados grupos ali, né? Por exemplo, você pega justamente nessa época que, por exemplo, Thomas Mann, né, poeta alemão, aí ele vai se exilar, né? Ele teve o título de doutor honoris causa dado pela Universidade de Bonn, né, pela Faculdade de Filosofia da Universidade de Bonn. O seu título de doutor honoris causa foi cassado, né? E o Thomas Mann resolveu fugir da Alemanha. Ele, que tinha sido Prêmio Nobel de Literatura em 1929, foge da Alemanha. Então, no mesmo ano da Grande Queima de Livros, em 1933, ele foge para a Suíça, né? E em 1939 ele foge para a Alemanha, né? A poetisa Ricarda Huck, né? Ela também vai se sentir caçada nesse momento e vai pedir demissão da faculdade, da Academia de Belas Artes da Prússia, né? Ela vai justificar que esse tipo de perseguição do diferente e o autoelogio promovido pelo governo alemão não condizia com o que ela acreditava, né? Toda essa opressão causada em cima da intelectualidade fugia das crenças de Ricardo Huck, e ela vai acabar fugindo da Alemanha também. Todo esse movimento que vai aparecer lá no 10 de maio de 1933 não vai ser assumido por grupo político nenhum, né? Aliás, a própria imprensa nacional e internacional na época vai atribuir essa queima de livros a um fanatismo estudantil, quase que um movimento espontâneo de determinados grupos de estudantes universitários, né? Um movimento que seria ali apartidário, mas que não, né? Tinha ali uma ação promovida por grupos políticos muito bem definidos que tinham muito a ganhar com isso, né? Esse silenciamento da intelectualidade, e não apenas de uma intelectualidade científica, artística também. Ciência e arte vai ser considerado naquele momento, né, algo perigoso, algo que deveria ser controlado, né? Então toda essa forma de expressão acaba sendo silenciada e se cria uma censura extremamente feroz, né? Se você não ouvir o diferente, você não vai questionar, né? Se você não tiver acesso àquilo que contradiz o que se acredita, você não vai conseguir ter um posicionamento pessoal sobre aquilo, né? Você vê que a ideia da bolha social não é uma novidade da internet, né? Quanto mais você se aproximar daquelas pessoas que pensam igual a você, mais você vai acreditar que o mundo todo pensa igual a você. Então, cria-se esse silêncio. Não deveria se pensar livremente, não deveria se ouvir aquele que questiona, né? O silêncio é muito mais importante porque causa tranquilidade, causa paz. Cuidado sempre que você ouvir coisas desse gênero aí, de olha, não ouça fulano, não ouça ciclano, não assista tal canal, né? Não leia tal revista, não assista tal emissora de TV, né? Por que não, né? Eu só vou poder estabelecer uma crítica a partir do momento em que eu for lá e poder visualizar aquilo e compor um pensamento crítico real sobre o evento. E aí, curtiu a aula de hoje? Se curtiu, vai lá embaixo, dá um curtinho. Não curtiu, vai lá embaixo, dá um discutir. Essa é a Prancheta do Suetônio. Eu sou o professor Fábio e você, meu amigo, mais do que nunca deveria estar estudando.